Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma EBD, nossa escola bíblica dominical, e hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que vai falar sobre Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. Lembrando que nós estamos estudando as lições da nossa revista da editora Betel, personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, que tem como seu comentarista pastor Valdir Alves. Então nós vamos aproveitar aqui e vamos já ler o texto áureo, a verdade aplicada e os objetivos da lição. Desde já quero convidar você que está se achegando ao nosso canal, que você possa está se inscrevendo, conheça aí o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe e que através desse canal você possa conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras. E isso é muito importante, aproveitar e dizer para nós que você se inscreva em nosso canal, que você deixe o seu like, que você deixe a sua opinião, porque o YouTube ele entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso nós teremos condições de alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho do Reino de Deus. Então vamos para a lição. Nosso texto áureo está em Atos capítulo 10, versículo 2, que diz: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Verdade aplicada: é preciso fé e prontidão para ouvir e receber a palavra de Deus, a qual deve ser obedecida e anunciada no poder do Espírito Santo. Os objetivos da lição é identificar a origem de Cornélio, reconhecer que ser piedoso não significa ser salvo e ressaltar que a obediência leva à salvação. O nosso texto de referência está em Atos capítulo 10, versículos 1, 2, 3 e o versículo 4. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Introdução. Nesta lição veremos que Deus não está indiferente às práticas de piedade como oração, jejum e boas obras. Contudo, tais práticas não substituem o arrependimento nem nos dispensam de continuar buscando com interesse e prontidão o crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Concernente aqui à origem de Cornélio, pastor Valdir Alves ele diz: centurião romano de Cesareia da Palestina, Cornélio era um homem temente a Deus, dado à oração, de coração piedoso para com os pobres, e vemos o destaque que Lucas dá à conversão de Cornélio, um gentil, na época em que os apóstolos lideravam a igreja. Então chama a atenção primeiramente ele falar que ele era gentil e que a conversão de Cornélio chamou a atenção de toda a igreja, porque a Bíblia ela fala sobre três povos. A Bíblia fala dos judeus, que são todos relacionados ao povo de Israel, para quem veio a salvação em Cristo. A Bíblia vai falar do povo gentil, que tirando Israel, são todas as demais nações, que nesta ocasião estavam fora da promessa, porque a salvação veio para os judeus. E por que então ela se estendeu? Porque a Bíblia mesmo fala que os judeus o rejeitaram. E então abriu-se essa porta para os gentios, para todos aqueles que acreditarem em Cristo Jesus nosso Senhor. E a Bíblia também fala da igreja, que é constituída tanto de gentios como também de judeus, quando entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente olha aqui concernente
a origem de Cornélio, a história de Cornélio nos revela que Deus ele não age por acaso. Quando o coração de alguém está alinhado com o céu, Deus move pessoas, lugares e circunstâncias. Nós entendemos que Cornélio, ele era um homem fora do contexto religioso judaico, mas não estava fora do alcance da graça, ou seja, do favor imerecido de Deus. Deus, ele viu as suas atitudes, ouviu suas orações e respondeu de forma sobrenatural. Então vamos lá. Tópico 1.1. O centurião Cornélio. Cornélio era oficial do exército romano, líder de uma companhia de aproximadamente 100 soldados a pé, chamada centúria. Então aqui nós entendemos que Cornélio ele era um centurião do regimento italiano. Era um oficial romano responsável por cerca de 100 soldados. Era um homem de autoridade, disciplina, um homem de respeito, porém o que mais o destacava não era a sua patente militar, mas era a sua postura espiritual. Então a Bíblia ela afirma que Cornélio ele era temente a Deus, que ele orava continuamente, ensinava sua casa a temer ao Senhor e praticava a generosidade, ajudando os pobres. Então ele não era judeu, mas vivia princípios do reino de Deus. E isso nos ensina que posição social ela não substitui a devoção. E que Deus, irmãos, observa o coração antes de qualquer título que o homem ele possa receber na face dessa terra. No tópico 1.2, pastor Valdir Alves ele fala sobre a visão de Cornélio. E ele diz, Cornélio teve a visão de um anjo de Deus atemorizado, e ele ouviu do anjo que suas orações e esmolas tinham subido para a memória diante de Deus. Então, em um momento, a gente entende comum do dia, durante a oração, Cornélio teve uma visão clara, né, do anjo do Senhor. O céu interrompe a rotina da terra e o anjo ele declara aquilo que a Bíblia diz, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aqui nós aprendemos uma verdade poderosa. Orações sobem, mas atitudes também sobem. Deus não ignorou a fé prática de Cornélio. Sua generosidade não era caridade vazia. A sua generosidade era uma expressão de um coração convertido. A visão não traz apenas consolo. A visão aqui, ela traz direcionamento. Cornélio deveria enviar homens para chamar Pedro, e assim Deus inicia um processo que mudaria a história da igreja. Porque agora Jesus estava revelando à igreja, ou seja, aos judeus, que a porta da graça, ou seja, a porta da salvação, ela também estava aberta para o povo gentil. Aí aqui no tópico 1.3, o pastor Valdir Alves, com muita propriedade, ele vai falar sobre a visão de Pedro. E ele diz, Pedro teve uma visão que claramente rompia a barreira entre judeus e gentios. Quando estava meditando sobre a visão, o Espírito avisou a Pedro que 3 homens o procuravam para ele não duvidar e acompanhá-los, pois o Senhor os havia enviado. Já na casa do centurião, Pedro pregou a palavra e batizou todos os que estavam ali. Assim a salvação chegou a Cornélio, sua família e também, irmãos, aos seus
amigos. Então vamos lá, para a gente encerrar esse primeiro vídeo, é importante nós relatarmos aqui, como o pastor Valdir Alves já deixa bem claro nesse comentário, que enquanto Cornélio ele recebe a visão de um lado, Deus ele age do outro lado, preparando Pedro. Pedro ele tem uma visão que quebra os paradigmas, preconceitos, limitações religiosas. A Bíblia vai fazer entender que o lençol que descia do céu mostrava que Deus estava purificando aquilo que antes era considerado impuro. Então assim, nada foi coincidência, tudo ali foi direção divina. Deus ele alinhou um homem disposto a obedecer, ou seja, Cornélio. Um líder preparado para romper barreiras, ou seja, Pedro. E um propósito maior, anunciar que o evangelho é para todos. A chamada de Cristo na vida de Cornélio foi confirmada não apenas por suas palavras, mas por suas obras, suas ofertas, as ajudas aos pobres, foram sinais de uma fé viva que havia dentro de Cornélio. Deus viu isso e decidiu revelar a ele algo bem maior, a salvação que havia chegado à sua casa. Então a gente conclui aqui este primeiro vídeo do primeiro tópico dizendo que a história de Cornélio, ela nos ensina que Deus responde às orações sinceras. Quando há obediência, Deus gera conexões divinas, que enquanto você ora de um lado, Deus já está trabalhando do outro. Que fé verdadeira se manifesta em atitudes. É aquilo que às vezes em alguns vídeos eu falo sobre Romanos 1:5 e Romanos 16:26, onde o apóstolo começa e ele termina a sua teologia na carta aos Romanos dizendo que a fé ela é acompanhada de obediência, ou seja, a fé ela é acompanhada de atitudes. Então Cornélio ele prova que Deus não chama apenas religiosos, ele chama pessoas que estão disponíveis. E quando ele chama, ele mesmo prepara o caminho para essa aproximação, para essa revelação que vem do próprio Deus para a vida daquele que está sendo chamado. É por isso que em Atos 10, versículos 34 e 35, diz a palavra de Deus que Deus não faz acepção de pessoas, mas se agrada daqueles que temem e que praticam a justiça. Sendo assim, a gente termina esse primeiro vídeo desta poderosa lição comentada pelo pastor Valdir Alves. Deus abençoe.